Hoje a gente vai falar sobre os mecanismos de infecção que se referem às formas como um parasita entra no corpo do seu hospedeiro. E aí a gente estabelece dois critérios principais para avaliar isso. O primeiro é referente ao gasto energético, ou seja, quanta energia o parasita precisou gastar para que ele conseguisse entrar no corpo do hospedeiro. E as vias são as portas de entrada, ou seja, os mecanismos que ele usou no sentido de, ele entrou pela pele, ou então o parasita foi ingerido. E aí as principais vias que a gente tem são oral, cutânea, mucosa e genital. Oral pela boca, cutânea é referente à pele, mucosa são as mucosas, então boca, nariz e tal, ânus. Genital são os genitais. E aí eu vou falar sobre as infecções ativas e as passivas. A infecção é considerada ativa quando o parasita precisa gastar muita energia para vencer alguma barreira do organismo do seu hospedeiro. Então, quando ele precisa atravessar a pele como uma barreira. E a passiva é quando o gasto energético ele é bem pouco ou quase nulo, quando o parasita não tem a capacidade de vencer esses mecanismos, essas barreiras do organismo, e aí ele entra no corpo do indivíduo de outra forma. Esses mecanismos, eles ocorrem simultaneamente, então eles são combinados. Isso significa que uma infecção pode ser, por exemplo, ativa via cutânea, no caso de um bicho geográfico que penetra pela pele do indivíduo, ou então da ameba. E a gente vai falar das principais aqui. Isso significa que pode haver uma infecção que é ativa em mucosa, mas o que acontece na maioria dos casos é que as infecções via mucosa, elas são via passiva. Então, a herpes, por exemplo, ela é transmitida de um indivíduo para outro e ela se aloja na mucosa desse segundo indivíduo. Mas ela não tem a capacidade de vencer uma barreira, como o bicho geográfico, que penetra pela pele. Ela precisa de alguém que transmita, no caso, o próprio homem. As infecções podem ser também passivas genitais, no caso da tricomaníase, que é a mesma coisa, é uma DST e ela é transmitida pelo homem. Pode ser passiva e cutânea? Pode. Aí a gente tem como exemplo todas as doenças que são transmitidas por mosquitos que abrigam um protozoário, ou então um vírus. No caso de um protozoário, a gente tem a malária. Então, o protozoário não tem a capacidade de vencer alguma barreira do corpo do indivíduo, ele precisa se alojar no organismo de um mosquito, e aí ele vai entrar no organismo humano quando esse mosquito pica o homem para se alimentar. E aí o mosquito vai introduzir o protozoário, mas ele foi introduzido de forma passiva, ele precisou de um vetor de transmissão. E pode ser passiva e oral também. É o caso da lombriga, que ela é ingerida, então ela não necessariamente vence uma barreira, mas ela precisa de uma atividade humana para que ela entre no organismo. Então, nesse caso, quem é o ativo da história é o próprio homem. Ele precisa ingerir algum alimento que esteja contaminado. E a gente vai fazer o ciclo de algumas dessas doenças que eu exemplifiquei para vocês entenderem melhor. Aqui a gente tem dois ciclos diferentes, o da malária e da ancilostomíase. E a ancilostomíase está representada aqui porque o ciclo dela e a forma de infecção é análoga à do bicho geográfico, que a gente tinha exemplificado, e também da ameba. Então, nesse caso, numa região onde não tem muito saneamento básico, você pode encontrar fezes de indivíduos
no solo e essas fezes contêm o ovo de um parasita, que é o ancilostoma. Esses ovos vão eclodir, vão dar origem aqui à larva, e assim que outro indivíduo passar por aquele local que está infectado, a larva consegue penetrar pela pele, ou seja, é uma infecção ativa e cutânea. Ativa porque está vencendo uma barreira, que no caso é a pele. E aí, essa outra pessoa que foi infectada vai defecar, e essas fezes contêm o ovo do parasita. Aí esse ovo vai eclodir no solo, dando origem a todo o ciclo novamente. No caso da ameba, e esse aqui também, não necessariamente precisa que a larva ou o ovo estejam nas fezes em um local como, por exemplo, o solo. Então, a pessoa que defeca, ela pode ir no banheiro, não lavar a mão corretamente, e aí ela prepara uma comida e acaba depositando parte dessas fezes ali numa comida, outra pessoa ingere, e esse parasita vai entrar no corpo dessa outra pessoa. Mas aí a gente já não tem uma infecção que é ativa e cutânea. Aí ela vai ser passiva e oral. No caso da malária, que está representado o mosquitinho, quando ele pica o indivíduo, ele vai depositar ali por meio da feridinha, né, minúscula que ele vai fazer, o protozoário no indivíduo. Então, o protozoário não venceu sozinho a barreira que é a pele, mas ele precisou ser transmitido por um vetor. Ele ficou alojado no corpo desse mosquito e aí ele foi transmitido para o homem. Existem os mecanismos de infecção que são particulares, então, transplacentário, transfusional, transmamário e por transplantação de órgãos. Então, transplacentário, ele pode ser encontrado em artigos científicos como contaminação ou transmissão vertical, que é da mãe para o bebê por meio da placenta, através da placenta. O transfusional, ele acontece quando o indivíduo recebe uma transfusão de sangue contaminado ou quando ele tem contato com agulhas e objetos cortantes que estão contaminados com o sangue de outro indivíduo que tem alguma doença. Um exemplo da infecção transmamária é quando uma mãe que tem AIDS amamenta o seu bebê e com isso ela pode transmitir AIDS para o bebê pelo leite. Ou então, um caso que acontece com algumas vacas do sertão da Paraíba, elas podem transmitir um tipo de larva pelo leite. E aí toda a população que consome esse leite é contaminada pelas larvas. E por último, por transplantação, que é quando ocorre o transplante de órgãos de um indivíduo que tem alguma doença e esse órgão desse indivíduo é transplantado para outro que adquire a doença após o transplante.